Já imaginou um projeto de lei que isente de imposto a aquisição de armas para caça? Pois é, o nosso gabinete já, e diferente do pessoal que fala, é só porque é ano de eleição, não sei o quê, esse projeto é do primeiro ano do mandato, lá de 2023. A gente vem trazendo a análise dos projetos de lei que nós apresentamos e disparado o nosso mandato é o que mais apresentou projetos sobre esses temas de toda a história do parlamento brasileiro. E a nossa atuação é a mais incisiva em relação à política de acesso a armas de fogo, principalmente na atividade fiscalizatória e também nas manifestações na Câmara. De longe, o nosso mandato é o que mais se manifesta a favor do acesso a armas em todo o parlamento brasileiro, é o que mais apresentou projetos de acesso a armas em todo o parlamento brasileiro, e aqui é a atividade fiscalizatória. O que é atividade fiscalizatória? É as atuações quando existem exigências ilegais, tá? São os ofícios que a gente faz, convocações, tudo que pode, tudo que cabe na lei, que dá para fazer para coibir exigências ilegais, atividades ilegais na fiscalização de armas, a gente já fez no mandato. Eu mostrei para vocês aqui mais de 6.000 páginas de atualização fiscalizatória. E agora a gente está trazendo os projetos de lei para que as pessoas analisem o texto, para aprimorar esses projetos, para que a gente possa melhorar o texto. E sim, a ideia é isentar de impostos, tanto o IPI quanto o imposto de importação de equipamentos para a caça excepcional, para o manejo, tá? Eu vou colocar o texto aqui para vocês, tá? Lá de 2023, então é só vocês irem na Câmara dos Deputados, no site da Câmara, olhar o nosso perfil, e lá estão todos os nossos projetos de lei. Clique em proposições, são mais de 800, vai em projetos de lei, e aí você pode ver todos os projetos de lei que tratam de arma de fogo. E essa aqui, como vocês podem ver, está pronta para ir para o plenário. O que isso quer dizer? Que é só pôr no plenário e votar, mas a gente pode ainda aprimorar o texto. Então é importante que seja analisado, criticado por todos os especialistas, influenciadores, o pessoal que entende isso aí. Normalmente, a crítica que vem a respeito dos nossos projetos que têm repercussão nacional, e por incrível que pareça, só existem comentários porque tem repercussão nacional, parece que dá a impressão que o pessoal só quer caçar like, não está interessado no conteúdo legislativo, sempre, é cenoura de burro. É complicado, porque no Brasil, a cada 2 anos tem eleição, mas esse aqui é do primeiro ano de mandato, lá de 2023. Eu gostaria que as pessoas se manifestassem a respeito. É difícil passar? Claro que é difícil passar, evidente que é difícil passar. Todo projeto de lei que busque racionalizar o controle de armas do Brasil é difícil passar, mas ainda nesse caso que traz 2 benefícios. Isenção de imposto, porque imposto é roubo, a tributação no Brasil é um assalto, e também isenção de imposto para armas de caçadores. E por que não isenção para todas? Porque tem um motivo muito específico. A caça excepcional, o manejo de javali, é fundamental para a proteção da economia, do agronegócio, da fauna e da flora, como a gente vai demonstrar na exposição de motivos. E eu peço àqueles que criticam os nossos projetos que não se resumam a ler a matéria que sai quando tem repercussão nacional e falar, é cenoura de burro. Então, critica o texto. Qual o problema do texto? Vamos aprimorar o texto. A ideia de você apresentar um projeto de lei é trazer a discussão aquele problema para ser aprimorado e transformado em lei. É evidente que não vai virar lei automaticamente. Então, a gente faz isso aqui para trazer a discussão, para ver se a discussão é pertinente. E veja, esse aqui também está pronto para ir para o plenário, tá? Está pronto para ir para o plenário, só que diferente dos demais, a gente não viu ninguém comentando esse projeto de lei. É bom, é ruim, é nada. Não, simplesmente ninguém comentou. Eu convido a todos que comentem, porque é um projeto de lei curtinho, relativamente simples, e eu acho que é muito importante, principalmente quando você trata da questão do manejo, tá? Que, em última análise, é uma atividade como que eu vou dizer? Que você está protegendo o meio ambiente, uma atividade filantrópica, quase, eu diria. Bom, aqui, a ideia do projeto é muito simples, tá? É isentar de IPI e imposto de importação armas, acessórios e munições para caçadores excepcionais. Então, aqui, isenta de caçadores excepcionais, regularmente inscritos, IPI e imposto de importação, tá? Considera-se caçador excepcional pessoa física regularmente inscrita no Exército Brasileiro ou Polícia Federal,
habilitado e autorizado a realizar a atividade de caça. E ponto, é só isso. O foco está aqui, ó. Por quê? Porque a função pública do caçador excepcional, ela é, como que eu vou dizer, menosprezada no Brasil, tá? Não é respeitada no Brasil. É uma função extremamente importante, porque, como a justificativa diz aqui, ó, a presença de espécies exóticas como o javali, na fauna e na flora, não só traz prejuízos ambientais, como vem gerando importantes impactos econômicos à agricultura e também à pecuária, tá? Destacamos ainda sérios riscos sanitários, aqui o problema da pecuária, que o javali representa a pecuária nacional, ainda mais nesse momento em que avança pelo país, a retirada da vacinação contra a febre aftosa. É de conhecimento de todos que os javalis ou javaporcos são reservatórios de várias doenças, como a peste suína clássica, doenças de Augetski e febre aftosa. Além do mais, como ressaltar que toda operação de controle de fauna exótica invasora é custeada com recursos próprios dos caçadores. Tá? Então, isentar de imposto é o mínimo aceitável dentro dessa realidade, que resulta em uma grande despesa para a categoria para atuar onde o Estado brasileiro nitidamente falhou. E, nesse sentido, não deveria uma atividade que é a obrigação do Estado, ao ser desempenhada por particulares, trazer tanto ônus para quem contribuiu para a preservação do meio ambiente, inclusive garantia da segurança alimentar da nação, tendo em vista os prejuízos incalculáveis que as espécies de fauna exótica causam aos produtores rurais. Para tanto, é mais que necessário estimular essa prática, fundamental para a preservação do meio ambiente, e isentar as pessoas físicas que se dispõem a fazer o controle, que deveria ser tarefa do Estado. Ou seja, está mais do que demonstrado a necessidade, tá? Já está pronta para ser votado e é extremamente relevante. Por que a gente coloca para cá, se não colocou para todo mundo? Porque todo mundo não vai passar, tá? A gente já fez muito em impedir que o imposto do pecado incidisse sobre armas e munições. O pessoal queria, na reforma tributária, que arma e munição entrasse no imposto do pecado. O que é isso? É você poder aumentar a alíquota porque sim, porque se escolheu alguns produtos lá que o Estado entende que quer receber mais imposto e inventa uma balela lá, uma conversa fiada para aumentar imposto. Eles tinham como certo colocar arma e munição como imposto do pecado, a gente conseguiu impedir na época que se votou a reforma tributária, mas, mais do que isso, é fundamental a isenção. Por quê? O javali, ele mata todos os ninhos, os filhotes das aves que fazem ninho na terra, tá? Que é a nidação terrestre. Então, você vê diminuir a população dessas aves em lugar que tem javali, porque eles comem tudo. Mas não só isso, eles comem filhotes de mamíferos. Tem relato que já documentaram o javali matando onça adulta, porque junta de vara de porcos ali e faz um regaço. O bicho é muito perigoso. Então, representa uma ameaça para a fauna brasileira. Mas não só isso, também para a flora brasileira. Eles fuçam, destroem raízes, matam espécies de árvores, destroem o meio ambiente. E não só isso, também representa uma ameaça para a segurança hídrica, uma vez que o javali, ele chafurda e destrói nascentes, tá? São vários os relatos de destruição de nascentes. Isso sem falar no impacto econômico e na ameaça à segurança alimentar, porque é notório o que eles fazem com lavouras. Até quando você planta, tem pessoas que têm que plantar de novo porque eles vão fuçando ali para comer o adubo e a semente, tá? Ou ainda a lavoura pronta, eles destroem, tem relatos de lavoura destruída numa noite só, tá? De tanto porco que tem. Mas não só isso, eles são vetores de doença, que ameaçam a criação de outros animais, principalmente porcos, mas outros animais suscetíveis de pegar as mesmas doenças, e isso é muito grave. De maneira que o caçador excepcional no Brasil faz um trabalho de caráter social, de interesse público, extremamente relevante. E o que esse desgoverno está fazendo? Dificultando cada vez mais a atividade, quando, na verdade, o Estado deveria fomentar a atividade do manejo do caçador excepcional. Por quê? Porque ela é extremamente importante para controlar as espécies invasoras, fazendo o abate responsável, na verdade, buscando o verdadeiro extermínio dessa espécie invasora, porque tem representado muito prejuízo ao meio ambiente e também à segurança alimentar do Brasil. Então, nada mais justo do que isentar do máximo de imposto possível. No caso que é possível, é IPI, Imposto de Importação, mas a gente já trabalha em alguns estados para zerar o ICMS, que é o Imposto Estadual, sobre armas e munições, de modo a dar um incentivo, uma vez que todo esse controle é feito por pessoas físicas, que são abnegados, que combatem essa praga, que é o javali, tá certo? Ou javaporco.
espécie invasora. Então, eu peço a vocês que divulguem esse projeto, que analisem o projeto, que deem sugestões a esse projeto, porque no futuro próximo, quando a gente escapar desse desgoverno do Lula, que é totalmente desarmamentista e fez um cenário de terra arrasada para os colecionadores, atiradores e principalmente os caçadores, o manejo está cada vez mais inviável no Brasil, a gente possa aprovar isso aí no futuro governo do Flávio Bolsonaro e racionalizar essa atividade feita por pessoas físicas que são abnegadas, que através do seu próprio custeio fazem o combate dessa praga aí, onde o Estado falhou em fazer o primeiro combate, tá certo? E é isso, pessoal. Deus abençoe a todos vocês e um forte abraço.